Olá, hoje vamos estudar geografia e vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos sobre o setor primário, que é o que nós estamos trabalhando no capítulo 6. Em nossa aula passada, nós falamos um pouquinho sobre agricultura, sobre pecuária, sobre desertificação, sobre o uso dos agrotóxicos. Aprendemos que na agricultura existem as técnicas tradicionais e as técnicas modernas. Aprendemos o que envolve cada uma dessas técnicas. Na pecuária, nós aprendemos que existe a pecuária intensiva e a pecuária extensiva, e também o que caracteriza cada uma dessas ações. Aprendemos sobre a desertificação. Entendemos o que é a desertificação, quais são as causas da desertificação, os impactos ambientais que a desertificação ela traz, tanto para nós seres humanos como para o próprio meio ambiente. Aprendemos que o uso dos agrotóxicos, além de trazer benefícios, eles também trazem muitos prejuízos. Isso mesmo, aprendemos que ao usarmos os agrotóxicos, nós seres humanos que fazemos o uso dele, precisamos nos proteger. Aprendemos que quando eles chegam em nossa mesa, os produtos onde foram utilizados agrotóxicos chegam à nossa mesa, podem nos trazer grandes prejuízos para a saúde. Enfim, nós nos aprofundamos sobre agricultura, sobre pecuária, sobre diversas ações que envolvem o campo. E hoje nós vamos dar continuidade a esse percurso, a essa construção do conhecimento, falando um pouquinho sobre extrativismo. Isso mesmo, nós já aprendemos sobre extrativismo e por isso vamos relembrar que hoje a atividade da extração ela exige três origens. Existem três origens: origem animal, origem vegetal e origem mineral. Cada uma desses tipos de extração com características muito particulares. O extrativismo ele existiu antes do processo de sedentarização, que era justamente o processo onde o homem ele cultivava, ele plantava próximo ao seu local de moradia, próximo à sua moradia. Então, é justamente o processo de sedentarização que vem após o extrativismo, que é justamente a extração, a retirada da natureza, os recursos de que ele precisa, de que ele necessita. O processo do extrativismo, ele reúne algumas práticas, como a prática da pesca, do garimpo de metais e da extração de madeira e de petróleo. Perceba que cada uma dessas práticas, elas envolvem um tipo de extrativismo, seja ele animal, seja ele mineral, ou seja ele mineral, vegetal também. Nós aprendemos em nossa aula passada que a tecnologia ela alcançou a agricultura, ela alcançou a pecuária e hoje nós vamos entender que a tecnologia, que os avanços tecnológicos, que os recursos tecnológicos, eles também alcançaram o extrativismo. Temos então o extrativismo vegetal tradicional, o extrativismo animal tradicional e o extrativismo mineral tradicional. Em todos esses extrativismos, a própria palavra já diz, tradicional. Então, as suas ações, a prática desse tipo de extrativismo envolve ações manuais, ações tradicionais, ações em que são realizadas em sua grande maioria de forma mais lenta pelos seres humanos. Com a chegada da modernidade vem então o extrativismo vegetal moderno, o extrativismo animal moderno e o extrativismo mineral moderno. Ou seja, todos esses extrativismos animal, vegetal e mineral envolvem então ações
voltadas, auxiliadas pelo uso das máquinas, das tecnologias. E aí nós precisamos entender uma coisa muito importante. Nesse ponto aqui, o extrativismo e o meio ambiente. Assim como a chegada da tecnologia na agricultura trouxe benefícios, ela também trouxe prejuízos. Assim como na pecuária também trouxe benefícios e trouxe prejuízos, no extrativismo não foi diferente. A tecnologia ela chegou no processo extrativista e trouxe alguns prejuízos, alguns impactos ao meio ambiente. Um dos principais impactos que o processo extrativista trouxe para o meio ambiente foi justamente a não possibilidade da natureza ela se recompor, ela se reestruturar para um novo processo de extração. Por quê? Quando chegou esse extrativismo vegetal moderno, o extrativismo animal moderno, o extrativismo mineral moderno, chegou então também uma extração em larga escala, uma extração mais acelerada. Então, tudo isso provoca então uma não capacidade da natureza de reestruturação. Esse extrativismo ele acontece de forma mais rápida, que não dá possibilidades para a natureza ela se recompor, ela se reestruturar, para que então ela consiga vivenciar de forma saudável, de forma benéfica, um novo processo de extração. E aí nós precisamos falar sobre a extração predatória. O que seria então essa extração predatória? Um exemplo dela é a pesca. A pesca, quando ela acontece de forma mais rápida, de forma exagerada, de forma exacerbada, ela impede que os peixes alcancem novamente o seu processo de reprodução. Então, muitas espécies, muitos peixes, por exemplo, eles acabam entrando em extinção. Outro processo de extração que causa impactos ao meio ambiente é justamente a extração do ouro, porque vem prejudicando a fauna e a flora. Quando essa extração ela acontece de uma forma muito acelerada, então ela acaba prejudicando justamente a fauna e a flora onde é aquele local, onde houve aquela extração, naquele local onde houve a extração. Então, sobre o extrativismo, nós vamos dar continuidade às nossas discussões em nossa aula online. Espero que vocês tenham gostado. Estudem com dedicação.